Bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Eu queria muito agradecer a presença da Vanessa e do Fernando aqui, do Vitor. É uma das histórias mais marcantes que eu já tive a honra de observar durante a minha trajetória profissional. E não tinha como eles não darem o testemunho deles em relação à busca pelo Vitor, porque a história é realmente muito linda, marcada por Deus em vários momentos, muita resiliência, muita fé, muito companheirismo entre eles. E o Vitor realmente veio como um presente de Deus maravilhoso, frente a tantas dificuldades, e é um bebê extremamente amado, carinhoso, lindo. E eu queria agradecer primeiro vocês terem aberto a história de vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos casais a entender o caminho ali que às vezes parece ser muito complicado, mas que o final é extremamente gratificante. Eu queria começar que vocês contassem um pouco, né, de quando vocês resolveram tentar engravidar lá no começo, sem falar do tratamento. Como vocês se conheceram, como que foi o plano ali para tentar engravidar, quando vocês viram que não era muito fácil, que estava tendo alguma coisa, como que foi procurar ajuda, como começou essa caminhada lá atrás, né? Porque isso já tem um bom tempo. Bom dia. A gente que queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesse local que a gente teve tantos momentos felizes. Quando teve que chorar, choramos junto, né? Mas graças a Deus hoje a gente está vindo aqui para contar a nossa história, que deu certo, né? E eu espero que essa história realmente venha ajudar outros casais. Mas vindo lá do começo, né, a gente tem 13 anos e meio de casado, né? De casado, de namoro tem muito mais. Casados muito novos. A Vanessa tinha muita cólica e um dia conversando com uma amiga dela, a amiga dela falou que também sofria muito com cólica e que ela havia procurado um médico e sido diagnosticada com endometriose. A gente nem sabia o que era endometriose, mas fomos nesse médico para ajudar essa dor que a Vanessa sentia. E chegando no médico, o médico fez algumas perguntas e diagnosticou a Vanessa realmente com endometriose, através dessas perguntas, desses questionários. E falou, vocês vão ter que fazer uma cirurgia de endometriose. Muito novos, leigos, realmente marcamos essa cirurgia em busca da cura dessa dor da Vanessa. A Vanessa fez a cirurgia, uma videolaparoscopia, e no retorno da cirurgia o médico falou, olha, se vocês têm vontade de engravidar, a hora é agora. Vocês têm os próximos 3 meses aí são importantes, com a taxa de sucesso maior de gravidez após essa cirurgia. E daí a gente foi pego de surpresa. Gostava de criança, sonhava em ter filhos, mas a gente tinha acabado de casar, a gente não tinha nem aproveitado realmente ainda o início do casamento, não tinha sonhos de viagens, de passeios, e isso pegou muito assim de surpresa, principalmente a Vanessa. E eu lembro que ela chorou muito e ficou assim realmente desesperada, mas a gente tinha essa vontade, então já que tem que ser assim, vamos fazer. E realmente assim tentamos essa gravidez espontânea, que foi falado pra gente que era mais fácil, né? E não veio a gravidez espontânea e com ela veio daí a frustração, né? Mas porque quando na época o médico falou pra gente que seria mais fácil, a gente achou assim realmente, nós vamos ser pai, vamos ser mãe. Então já havia imaginado que um dia, como se a gente já quisesse contar pra alguém, nós vamos ser pai. Muito novos, né, assim, inexperientes, sem nenhuma informação. E daí o tempo foi indo, ela realmente não engravidou e a gente começou daí realmente se preocupar. Foi aí que a gente procurou um ginecologista, que ele é um ginecologista investigativo, então ele realmente pediu vários exames
investigou, e eu lembro até hoje, o diagnóstico final dele foi assim, ó. Olha, vocês são muito novos. Compra uma lingerie nova pra sua esposa, vai passear, o filho vai vir. E eu não gosto de usar esse termo hoje com nenhum amigo, um casal jovem, assim, vocês são muito novos. Esse termo, eu vivi isso, eu sei, assim, que você é muito novo, mas novo em que ponto? Você realmente investigou? Você sabe se você realmente é novo? E traz uma pressão muito grande para o casal, né? Isso. Então, vamos por assim. Porque se o casal realmente tem um sonho, tem 2 exames que eu acho que tem que ser feito no começo de um relacionamento. Faz o espermograma do homem e um antimuleriano da esposa. Aí sim você pode saber se você pode, se dá para esperar, se dá para ir com calma. E a gente saiu dali também um pouco frustrado, que não era aquilo que a gente queria ouvir. E aí continua a história do processo de tentar. E esse período tinha sido mais ou menos quanto tempo? Em torno de uns 6 meses, 1 ano? Não, foi mais. Uns 2. Foi 1 ano, foi nessa expectativa de engravidar. Cada mês que passava, esse mês não deu certo, e assim foi. Foi 1 ano mais ou menos assim, até a gente procurar esse outro que falou para viajar. Aí nisso passou, daí a gente deu uma esfriada, assim, ficamos bem chateados e deixou acontecer. E aí foi passando, que depois a gente encontrou uma amiga também. Aí a gente encontrou uma amiga que fez o tratamento aqui com vocês. E já estava com a nenê dela. E aí a gente resolveu fazer uma consulta. A gente contou a história, né, pra E ela. o muito novo, quantos anos você tinha, Vanessa? 23. Eu casei com 23. Não, mas Aí- já não tomou remédio mais. Já não tomei remédio E mais. daí foi Aí, até os 25, mais ou menos. 25, isso. E 25 de mais ou menos. fato, é uma idade jovem, né? E o que a sociedade brasileira orienta hoje sobre infertilidade é que após 1 ano, se não tem acontecido uma gestação espontânea, Uhum. sim, a gente precisa abrir uma investigação, porque daí começa a entrar um custo emocional pesado, né? Que pode impactar na vida do casal, inclusive. Porque começam a vir as frustrações, os medos, Sim. começa a impactar na vida sexual do casal, e daí a gente pode começar tendo alguns problemas. Apesar de tudo que vocês passaram, eu sempre vi muita união entre vocês. Eu nunca vi vocês jamais discutindo, pelo menos à nossa frente, né? Sempre foi um casal assim que um dava a mão pro outro. Quando um estava mais triste, o outro ia lá e segurava e falava assim, não, mas olha, vai dar certo isso daqui, vamos adiante. Era uma gangorra, de fato. Sim. A gente percebia que essa gangorra sempre estava em equilíbrio, que vocês conseguiam manobrar isso de uma forma muito bonita, independente dessa idade, que falam que é muito novo, que daí geralmente não tem a maturidade. Depois de todo esse impacto, então, vocês vieram aqui na clínica, certo? Em Certo. 2016. 2016, olha essa caminhada até a gente conseguir o Vitor. E daí começaram alguns exames, e por mais que a gente investigasse, a gente acabou caindo na fertilização in vitro. Sim. E daí vieram desafios gigantescos para a gente na fertilização in vitro. Sim. Eu vou falar um pouco da minha visão vinculada à médica, acompanhando vocês, porque a gente sempre fala para os casais, né? A gente tem um momento com vocês que talvez não seja 100% real, porque apesar da gente conversar muito na consulta, quando vocês saem, o momento do quarto, o momento de vocês conversarem, de vocês exporem realmente as fraquezas são diferentes. Uhum. Então, eu queria que a gente fosse falando assim, o meu lado que eu visualizei como médica Uhum. e vocês como vivenciaram como pacientes ali, como casal. Porque eu acho que é diferente essa visão. Por mais que a gente fale das probabilidades e dos tratamentos, sempre que a gente fala para um casal de fertilização in vitro, a primeira reação é um pouco impactante. E como Sim. foi receber isso para vocês, né? Quando a gente falou assim, olha, acho que teríamos que ir para uma fertilização in vitro.
confesso que para mim foi tranquilo. Eu sempre tive a mente muito aberta, sabe, assim, com tecnologias, porque na verdade, assim, eu vejo a clínica como uma ajuda, Uhum. entendeu? Então, assim, ninguém vem fazer uma fertilização se não precisar. Eu cheguei aqui precisando, então, assim, qual forma seria o tratamento? Para mim, realmente foi muito tranquilo. Seria uma inseminação, seria uma fertilização, não fazia realmente diferença. Tanto que só no mesmo assunto, nós chegamos em um outro médico também, de uma outra cidade, que ele olhou para mim, sentado assim, como se eu estivesse aqui agora, e ele falou assim: você não consegue ter filho sozinho. Você precisa de uma fertilização. E assim, no momento ninguém gosta de escutar. É muito, assim, realmente assim, impactante, né? Mas eu estava muito focado no meu sonho. Não fazia diferença a forma que seria. O que eu sempre falo é você ter que entender o que é uma fertilização, né? Porque tem gente que quando fala, vai ser uma fertilização, fala, não, o filho não vai ser meu. Então, primeiro entender, né? Então, hoje a gente fala com clareza, porque o percurso foi um pouco longo, a gente realmente entende de vários assuntos dentro, né? Não sendo formado, mas com uma experiência, né? Mas para mim foi tranquilo. E pra você, Vanessa? Pra mim, eu confesso que, assim, quando eu recebi a notícia, eu fiquei bem, assim, assustada. Na verdade, eu não aceitei muito bem, na verdade. Mas aí eu fui entregando para Deus colocar no meu coração, e assim foi, e depois eu aceitei. Mas foi bem difícil. E deixar muito claro, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de receio, né? Sim. E eu falo que a Porque medicina vai até certo ponto, porque tudo é na vontade de Deus. E a gente vai falar muito sobre isso, porque o Vitor é tão claro isso pra gente, né? E a gente sempre respeitar as etapas, as formações dos embriões, o que faremos com esses embriões, a responsabilidade perante o tratamento que a gente está escolhendo para aumentar a chance de constituir a nossa família. Vocês dois são um dos casais que eu vi uma das maiores fés que passaram aqui no consultório, e como a religião não está tão atrelada ao tratamento, vinculada assim, então se eu faço uma fertilização é porque eu estou indo contra alguns princípios religiosos. E na verdade não é isso. Não. Porque as coisas só vão acontecer se ele permitir. Sim. O que a gente tem que fazer é respeitar cada etapa. Então, assim, não vamos fazer um monte de embrião e ver o que vai acontecer depois, vamos caminhando, respeitando cada coisa. Tem embriãozinho aqui ainda de irmãozinho do Vitor, que vocês sabem que vocês ainda vão precisar vir aqui retirar. E esses pontos são importantes, né? Não é assim também fazer de qualquer forma. E vocês sempre demonstraram essa preocupação, né? Em relação a esses princípios que bateram com os nossos. Sim. E que acho que por isso que a gente foi caminhando de uma forma calma e tentando respeitar vocês, né? O que vocês estavam preparados para a gente continuar caminhando. Sim. Frente à fertilização, então vamos começar com os medicamentos. Daí a maior parte fica para a mulher, porque a mulher tem que fazer os injetáveis, tem que ver se esse ovário responde, a mulher vai ter que submeter a uma sedação para fazer essa coleta dos óvulos, o marido fica naquela expectativa de assim, já que ela está tomando remédio, você é imbatível, você é forte, vou dar o suporte e não vou demonstrar nenhum medo, não vou demonstrar nenhuma ansiedade, porque ela já está tomando remédio, né? E na verdade o marido também fica ansioso. Sim. Ele também fica apreensivo. Só que era o momento da gangorra que o Fernando estava um pouquinho mais alto e falando assim, vai dar tudo certo. Eu sei que você está tomando injeção, mas é para um propósito maior. Sim. Vocês sentiram esses sentimentos em relação ao tratamento? Foi tranquilo tomar o remédio, fazer a coleta? Eu vou voltar só um pouquinho ao assunto passado sobre respeitar a parte de religião, que eu não posso deixar de falar isso. Quando eu falo que tem que entender realmente o que é uma fertilização,
até espiritualmente. De que forma? A gente se preocupou um pouco com a nossa religião mesmo, a gente realmente foi, conversou com o padre orientou muito bem o que a igreja diz sobre isso, mas eu vou falar a minha opinião. Igreja nenhuma salva ninguém, nós mesmos, com as nossas atitudes, seguindo realmente o que está na Bíblia, conseguimos a nossa salvação. A fertilização hoje, eu vejo assim, os médicos como um instrumento de Deus. Assim, eu não tenho a capacidade de fazer uma fertilização. Então, quem tem é dom. E dom só é concedido por Deus. Então, assim, a fertilização hoje, na minha visão, não vem contra princípio religioso nenhum. Então, essa é a minha opinião. Até porque a gente presenciou Deus várias vezes. Várias vezes. Então, assim, depois nós vamos ainda falar sobre esse assunto, né? Que foi até a chegada do Vitor, que o pessoal acho que vai entender um pouquinho como é que Deus estava junto com a gente, né? Em relação... Eu tô falando um pouquinho mais, porque eu gosto de falar mais que a Vanessa, tá? Ainda bem. Em relação à questão dos medicamentos, das injeções, o que eu posso falar? Eu ficava um pouco triste, porque é pesado pra mulher, sabe? Ter que entrar na menopausa, né? Tem que fazer os bloqueios, tomar as injeções. Essa menopausa, gente, é para transferência do embrião. Mas é muito hormônio, né? A mulher toma muito hormônio. E daí... Só que eu acho assim, que o marido tem que saber até onde compete a ele, né? Eu sabia que eu fazia o que eu podia. E que essa parte era com a Vanessa, eu não tinha o que fazer, né? E eu sempre falo assim, que realmente nós como casal, eu fui junto com a Vanessa até ela engravidar. Que depois que ela realmente engravidou, aí é com ela, eu não tinha muito o que fazer, né? Eu não tinha muito o que fazer, como assim? O bebê tava na barriga dela, mas antes eu era parceiro no como eu podia ser. Mas essa parte da medicação, eu ficava um pouco assim triste às vezes de ver realmente ela tomar essas medicações. Só que era necessário. E eu vou pedir para a Vanessa dar Tá. a visão dela em relação a isso. E eu falo isso para os casais, né? Sim. Apesar de fisicamente, se a mulher realmente que tem que tomar injeção, que tem que fazer tudo isso, como é essencial o marido do lado. Porque às vezes o marido acha que não está fazendo nada, né? Sim. Mas esse suporte emocional faz tanta diferença. É o que realmente dá força para que a mulher consiga fazer isso. Sim. E a gente vê esse suporte assim, eu nunca atendi a Vanessa sem você. Nunca aconteceu de vir um dia, e eu sei que podem acontecer intercorrências, Sim. mas vocês sempre fizeram questão de estar juntos, essa era uma prioridade. Sim. Assim, vocês sempre estavam, para notícia boa ou ruim, era um do lado do outro. E esse suporte que eu falo, que às vezes você acha que você não fez nada, você fez muito além do que você imagina. Você concorda comigo, Vanessa? Eu concordo, assim, pra mim a questão das medicações, assim, não tive problema nenhum, assim, pra mim foi super tranquilo, tinha que tomar, tinha que fazer um procedimento, tinha que fazer, vamos fazer, era meu sonho, então, assim, pra mim, eu não senti nada, assim, em questão às medicações, porque também o Fernando também me dava todo o suporte, né, até ele que fazia as medicações, então, assim, pra mim foi muito tranquilo, não tenho nada, assim, que reclamar, que falar, que aconteceu isso, não, as medicações pra mim foi bem Era tranquilo. uma visão diferente, né? Você já Eu achava não- que tinha sido É que eu tava no sentido protetor, né? E eu, pra mim, tranquilo, tem que tomar. Talvez tem que tomar. ela falava assim, pensava, pode ser que ela não esteja reclamando para não deixar preocupado. E era eu que fazia as medicações nela. É que ele é mais preocupado. Eu sou já mais tranquilo nessa parte, assim. Tem que fazer? Vamos fazer, vai dar certo, tá tudo certo. Agora vocês vão me ajudar a relembrar, porque eu tenho alguns pontos muito fortes do tratamento de vocês, mas é que foi meio longa a caminhada, então a gente vai relembrar juntos. Sim. Nós fomos para a primeira fertilização,
E eu acho que a gente colheu um número até que ok de óvulo, né? Sim. Não foi um número baixo. Não, foi bom. Foi um bom. número bom, né? Vocês lembram quantos óvulos a gente colheu na primeira FIV? Acho que foi uns 8. Não, foi 16. 16, aí foi. A gente fertilizou uma eliminando, parte, isso. a gente não fertilizou tudo, guardou um Não. pouco de óvulo. E a primeira transferência não foi a fresco, a gente congelou tudo. Congelou. Nós congelamos, Isso. e daí, porque não estava sincronizado o endométrio. Isso. E daí você menstruou, preparamos o teu endométrio. Isso. E a primeira transferência, que eu me lembre, a gente não conseguiu beta positivo. Foi isso? Sim. A primeira a Foi gente isso. não conseguiu beta positivo. E ali deve cair o mundo. Porque a gente tem a sensação de que a gente fez o melhor tratamento e que mesmo numa fertilização in vitro, a gente lidou com um teste negativo. Sim. Como foi isso para vocês? Eu posso falar? Pode. Assim, a primeira fertilização, eu jurava que eu ia engravidar. Uhum. Eu tinha certeza que eu ia engravidar. Porque, gente, era uma fertilização. Na minha cabeça, Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas, enfim, deu, né? E foi tranquilo. Por mais difícil que seja, pra mim, foi tranquilo. A pior foi a segunda. A primeira não deu. Fazer o quê? Né? A gente tem, eu falo sempre para os pacientes, né? Quando o beta dá positivo, a gente fica feliz da vida, a gente comemora. Mas o beta negativo é o que mais me preocupa. É aquele que eu faço questão de tentar ligar para paciente, porque a queda é muito alta, né? E esse Sim. custo emocional é muito pesado. E a gente sempre tenta falar, olha, por mais que não tenha dado certo, Sim. não quer dizer que o bebê não vai vir. Isso. Só que a gente vai ter que se reestruturar e reajustar. Sim. Nessa primeira tentativa, a gente sempre faz uma FIV tentando guardar materiais para que a gente não precise estimular de novo o ovário para fazer uma outra coleta, porque é uma etapa ali da fertilização que é um pouco mais chata e mais intensa para o casal, para ver se vai formar embriões. Na segunda, a gente tinha material congelado, certo? Certo. A gente ampliou um pouco a investigação ali de endométrio, a gente fez outras investigações e optamos por tentar uma segunda vez. Sim. E daí eu queria que vocês contassem dessa segunda vez. Bom, eu vou falar por mim, né? Na segunda, eu fiquei bem chateada. Por quê? Porque a gente engravidou. Né? Engravidou. Foi a terceira, amor? Não, foi a segunda. Foi a segunda. Foi a segunda. A gente engravidou e daí perdi, né? Com 10 semanas. Só que o que me confortou nessa segunda, quando eu perdi, foi que a doutora falou assim: Vanessa, pelo menos você sabe que você pode engravidar. Então aquilo me deu forças, sabe? Porque Assim, você já estava chegando numa fase que você falava assim, eu não sou capaz de gerar. Sim. Você falava pra mim, eu tava né? ficando desesperada. Eu lembro disso, você falava, eu não consigo engravidar. E você começou a interrogar se era o teu útero, se era Sim. alguma coisa. E ali a gente vai conversar um pouco mais agora sobre essa perca. Uhum. Veio um beta muito bom. A Sim. gente começou com a suplementação. Você não teve sangramento. Eu acho que nessa Não. segunda você não teve sangramento. Tava tudo muito bem. E a gente estava caminhando ali para dezembro, que era um final de ano. Sim. E eu acho que era o último ultrassom que eu ia fazer antes da gente marcar o morfológico, porque você estava com Sim. 10 semanas. Sim. E todo mundo muito animado, vamos fazer ultrassom então, porque a gente vai marcar o morfológico, já já você tá de alta da gente, né? E quando a gente colocou o ultrassom sem queixa nenhuma, sem nenhum sintoma, sem nenhum sangramento, a gente detectou que aquele bebezinho tinha parado o batimento cardíaco. Isso. E ele já estava com 10 semanas, já estava grandinho. Uhum. E foi ali próximo do Natal. Foi. E daí eu lembro que eu fiquei um pouco sem chão ali, porque era aniversário do Fernando próximo. Uhum. E a gente ia comemorar o Natal dali, sei lá, uma semana, não lembro direito o dia. E era o meu aniversário também, aquilo me marcou muito. E a gente começou a discutir sobre o que nós poderíamos fazer para que vocês tivessem um Natal e o aniversário do Fernando o mais confortável possível frente àquilo. Sim. E daí a gente optou por tirar a progesterona primeiro, para ver se a Vanessa teria o sangramento espontâneo. Sim.
Só que eu não queria que isso também se arrastasse por muito tempo. E daí a gente optou por reavaliar vocês, acho que foi entre Natal e Ano Novo, não foi? Porque acho que deve ter acontecido ali no começo, final mesmo foi dia 20 de dezembro? Foi dia 20 de dezembro. Eu tirei uma semana da progesterona e a gente reavaliou. Isso. E ali é outro momento da gangorra. É o momento que a Vanessa realmente caiu. E que a gente tinha que falar, às vezes, de um procedimento nela. E daí entrou o Fernando de novo com a força dele, independente da dor, porque não dá para mensurar a dor de um casal quando isso acontece. Eu falo que quando a gente faz um teste que dá positivo, a gente já coloca o dia do nascimento, se é um menino, se é uma menina, já existe aquela criança. Já projeta, né? Já projeta. Eu tive uma gravidez anembrionada, que foi muito no início, e eu demorei acho que uns 6 meses para me recuperar. Então, por isso que eu falo, eu não consigo imaginar o que é passar por um aborto, que é ali com 10 semanas, ou alguém que é um pouco mais adiante, cada um sente a sua dor. Mas principalmente num momento do ano que era muito complicado. Porque algumas coisas ficam marcadas. Sim. Vai ficar marcado aquele Natal, vai ficar marcado aquele aniversário do Fernando. E eu, como médica, pensa, eu sei que o aniversário do Fernando é em dezembro. Porque aquilo me gravou. Isso daí ficou muito intenso para mim, né? E daí a Vanessa falou um pouco sobre isso. E para você, quando a gente colocou o ultrassom, não pegou o batimento cardíaco. Ai, Jesus. Essa foi realmente a pior de todas, assim, né? A época realmente foi muito difícil, foi triste. Eu faço aniversário no dia de Natal, no dia 25. Então, eu lembro que a ultrassom, para ser liberada realmente para o morfológico, seria após o Natal. Mas no Natal ia ter um almoço familiar, toda a minha família, ninguém sabia. A gente segurou o segredinho, né? E eu falei, doutora, eu queria tanto contar. Fernando, então vamos fazer o seguinte, a gente vai atender o último dia na sexta-feira. E a gente faz a ultrassom. A gente só vai ficar no plantão. Então vem na sexta-feira, a gente faz a ultrassom. Tanto que tudo bem, eu libero você para contar. E eu vim com a expectativa, realmente assim, eu não estava me aguentando mais esse segredo. Eu queria contar pro mundo que a Vanessa estava grávida, né? Que a gente ia ter nosso filho. E aí, essa frustração de realmente você tá imaginando uma coisa, chegar ali e ver outra, realmente assim, me deixou muito. Só que eu fiquei mais ruim porque eu tentei ser forte para tentar escorar a Vanessa. E porque eu volto a falar de novo, assim, ela que tava com o bebezinho dentro da barriga. Então, assim, por mais que eu sofri muito por causa do meu aniversário, e falo para vocês assim, eu tive que passar o Natal, um almoço em família, fingindo que estava feliz, fingindo que estava tudo bem. E o meu bebezinho estava dentro da barriga morto ali, da Vanessa. Então assim, isso não desejo para ninguém. E mesmo com essa dor minha ainda, dessa data, a Vanessa carregava ele o dia todo, ali na barriga. E eu não esqueço nunca, assim, o cuidado que vocês tiveram em tentar amenizar esse sofrimento nosso, né? Fazer da melhor maneira possível, também não atrapalhando um próximo tratamento, né? Vamos supor assim, tem que tomar todo esse cuidado, não pode ser uma curetagem para não afetar o endométrio, mas vamos esperar um pouquinho também, e daí sai do Natal e vem um ano novo também, que é uma época de festa. Esse ano me marcou muito, muito, muito. Assim. Esse ano foi dezembro de 2019. Isso aconteceu em dezembro de 2019. Isso mesmo. E daí a gente tirou a medicação e a Vanessa não teve sangramento. Não. E daí todos nós optamos por fazer o AMIL, que era o esvaziamento. Isso. Porque queríamos começar 2020 com o pé direito e ter como se tivesse finalizado. Isso mesmo. E 2020 foi uma surpresa para o mundo todo, porque daí entrou a pandemia. Exatamente. E a pandemia fez uma confusão na nossa cabeça, não podíamos mais fazer tratamento, não podia ninguém engravidar, isso também atrasou um pouco, e eu acho que foi necessário até para vocês se recuperarem desse luto, porque foi muito pesado. Não tinha os protocolos ainda a serem tomados pela medicina. Por causa do Covid. Isso.
Mas apesar de, eu falo que Deus é maravilhoso, né? E vocês iam precisar de algum tempo para vocês se reerguerem, porque o baque foi muito grande ali em dezembro de 2019. Isso. E daí passou um pouco a pandemia, as coisas começaram a se reorganizar, a gente começou a retomar a nossa vida, e daí voltamos a pensar num tratamento para fazer a Vanessa engravidar. E daí veio essa questão que a gente conseguiu fortalecer a Vanessa, porque eu lembro que na segunda ela já estava muito incrédula, porque foi o que ela disse, né? O primeiro tratamento, eu fiz uma FIV, eu não engravidei, tem alguma coisa muito errada comigo. Acho que meu útero não é capaz disso. E a segunda, apesar da gente ter evoluído para um aborto, que não é algo que a gente gostaria, foi importante para mostrar para ela que não, o útero dela é capaz dela gestar. Exato. É importante isso, né? E que eu acho que deu um pouco de força para ela para manter. Nós retomamos o tratamento ainda em 2020 ou 2021? Acho que foi no final de 2020. Foi final de 2020. A Vanessa sabe melhor datas que eu, mas acho que foi isso. E daí agora eu vou me perder um pouco ali nos tratamentos. Eu sei que teve uma dificuldade imensa para preparar o endométrio de novo da Vanessa. Foi um endométrio muito difícil da gente conseguir espessar. Após a perca. Após a perca. E era um endométrio que não chegava ali em 7 milímetros, e a gente tentou todos os protocolos, a gente tentou colocar fator de crescimento plaquetário intrauterino, a gente tentou inúmeras coisas. E era sempre o endométrio que ficava limítrofe. E eu sei que ela teve que fazer uma segunda coleta, mas eu não me lembro se a gente fez essa segunda coleta ou se a gente fez alguma transferência antes. Você se lembra disso? A gente fez mais uma para depois fazer uma nova coleta. E daí não deu certo e a gente foi para a coleta. É que daí a coleta a gente chegou num consenso, vamos reservar um pouquinho. Porque daí a gente já tinha utilizado, já tinha feito ali já tinha feito 3 transferências e daí a gente queria ir para uma outra coleta. Isso mesmo. E daí aquela sensação de recomeço, né? Vamos tomar o remédio de novo e vamos em busca de uma resposta diferente. E graças a Deus a Vanessa tem uma resposta boa, vocês conseguem formar embriões bons, né? Sim. Tivemos uma resposta laboratorial muito boa e começamos de novo nessa tentativa do endométrio perfeito. Essa jornada, né? Que o endométrio também... Tava difícil. Meu Deus. E acho que daí foi mais de ano, né? Da gente tentando espessar esse endométrio. Eu acho que foi 2. Foram 2 anos? 2. Seu pai levou o caso da Vanessa até para um congresso na Espanha. Para tentar espessar esse endométrio. Para conversar com outros médicos. Porque assim, não tinha realmente... Tudo que a gente estava fazendo, ela usou estrogênio via oral, transdérmico, subcutâneo. Ela fez fator de crescimento plaquetário intrauterino. Que era um estudo seu, né? E uma paciência da Vanessa, porque não é fácil, gente, fazer todos esses tratamentos e falar, não tá bom. A gente vai ter que pensar de uma outra forma. Porque não tá bom. Porque você realmente faz aquela programação e depende só do endométrio. Aí chega o endométrio não espessa. Não tá do jeito que quer e a gente vai ter que parar. E daí vieram muitas frustrações. E eu tenho certeza que um medo gigantesco de achar que o útero realmente não ia ficar bom de novo. Porque eu realmente não usava... Falava, será que aquela perca teve algum prejuízo? Né? Porque o endométrio dela no começo era normal, né? Chegou... Mesmo fazendo a mil, depois ele não se comportou da mesma forma. Foi. E foram aí 2 anos, né, que ele lembrou da gente tentando espessar o endométrio de todas as maneiras. Até que conseguimos chegar no endométrio, que acho que chegou acima de 7, né, quando fomos para a transferência. O laboratório falou assim, vamos nem esperar, vamos agora. Quando a gente achava que ia cancelar, vamos transferir. Fizemos a transferência, que foi muito... Daí a gente já está falando de 2023. Isso. Então olha o tempo que demorou ali, né? E foi no mesmo período que a gente fez a transferência de 2019. 2 dias de diferença. Sim. Foi exatamente no mesmo período de 2019 em relação a mês, né? A transferência foi ali em outubro de 2023. E daí começa a história mais linda que eu já vi na minha vida, dentro do consultório. Veio a transferência, ficamos naquela ansiedade, beta positiva. A gente não se cabia dentro de nós de alegria. Ficamos muito felizes. E nesse período, eu acho que vocês estavam fazendo acompanhamento com meu pai, desses primeiros ultrassons. Sim.
Os primeiros. E o beta positivo, eu falava com vocês por telefone, via por vocês aqui na clínica, vibrava muito. Só que daí a Vanessa começou a ter sangramentos. Sim. E a gente fala, o sangramento pode acontecer. Uhum. E o sangramento assusta. Só que a Vanessa não tinha assim uma bolinha de café na calcinha. A Vanessa mandava foto para mim de coágulos que pegava a mão inteira dela. E a gente naquela aflição de aumenta a progesterona, e vamos fazer ultrassom. E o primeiro ultrassom, quem fez foi meu pai. E a princípio meu pai tinha pego 2 sacos gestacionais. Isso. Só que ele falou, olha, um tá num tamanho ótimo e o outro tá um pouco pequenininho. Eu não sei se ele vai evoluir. Sim. Mas vamos apostar no que tá maior ali, e vamos a progesterona por causa do sangramento. E esse sangramento não parava, cada vez mais tinha sangramento, a Vanessa me mandava, mas todo ultrassom vinha, aquele saco gestacional que estava maior, o embriãozinho se desenvolvendo muito bem, Uhum. e aquele outro pequenininho parece que tinha parado. E tanto é que meu pai teve dificuldade de encontrar ele de novo, e frente ao sangramento que você estava tendo, parecia que aquele saco gestacional poderia ter sido um coágulo que estava ali no útero, Sim. porque não desenvolveu aquele saco gestacional. Sim. E mantém a progesterona, e mantém a fé, e mantém tudo isso, e vamos voltar, e vamos fazer ultrassom. E chegamos em dezembro de novo. Sim. Chegamos em dezembro e a clínica ainda estava cheia. E vocês fizeram ultrassom com meu pai. Eu estava no outro consultório, porque em 2019 eu acho que eu ainda atendia um pouco com meu pai, né? Dentro do consultório. Então acho que a gente ficava meio juntos. Sim. E aí agora é meu pai no consultório e eu no outro. Isso. E daí eu lembro que eu estava também meio atripulada com o paciente. Meu pai entrou no consultório no final da manhã, pegou e falou assim: eu tô arrasado. Porque o Fernando e a Vanessa, novamente, na mesma época, o embriãozinho parou. E eu tô arrasado, eu pedi para eles irem para casa, mas eu pedi para eles voltarem Sim. amanhã para você ver eles e para você repetir o ultrassom. Porque meu pai falou: eu não quero acreditar que parou. Sim. E eu quero que você repita o ultrassom. E aquilo lá para mim, eu caí. Eu falei, não é possível, e na mesma época a história de vocês, o comprometimento de vocês, eu falei, não é possível que a gente vai vivenciar a mesma coisa de 2019. O mesmo filme, né? O mesmo filme. E eu lembro que a gente sempre ora, né? E eu orei muito, e quando vocês entraram no consultório no outro dia, eu tinha orado muito para receber vocês, e eu falava assim, que Deus me dê a sabedoria para conseguir lidar com essa situação da melhor forma e confortar, porque é muito difícil confortar. E na verdade, vocês que acabaram me confortando. Porque eu lembro que entrou, o Fernando estava com uma camisa de Nossa Senhora, que era a coisa mais linda do mundo. A Vanessa sentou na minha frente, a Vanessa começou a falar assim, doutora, tudo está entregue na mão dele. A gente fez o que precisava ser feito e a gente sabe que tudo tem um propósito. Então, eu tô bem, o que tiver que passar, a gente vai passar. E o Fernando te olhava para mim e falava assim, doutor, eu sinto muito, mas assim, eu vi o meu filho. E eu sei que Deus vai mandar. Alguma coisa não está encaixando, eu sei que eu fiz o ultrassom ontem, eu sei o que eu vi, mas isso é muito forte em mim. E eu sei que ele está a caminho. Eu queria que vocês falassem um pouco disso antes da gente falar sobre o ultrassom. Essa história eu não canso de contar para todo mundo. Que é realmente 2 embriões, né? Os 2 pegou, um menorzinho um pouquinho. Com 6 semanas e 3 dias, a Vanessa teve um sangramento muito grande. Te liguei e falei, Fernando, vem para cá agora. Aí a gente chegou aqui, fez a ultrassom. Fernanda, aquele menorzinho realmente foi. Não absorveu tudo ainda, tá só um pouquinho, mas ele já foi. Vamos cuidar desse outro que tá lindo. E era muito diferente o tamanho de saco gestacional, de tudo, né? Era. E daí a gente continuou, a Vanessa realmente com um pouquinho de sangramento e tal, mas vivendo uma vida realmente normal, com os cuidados de repouso. Que eram necessários. Isso. Com 8 semanas exatas, a gente ia sair para almoçar, e num domingo, e a Vanessa, passamos na casa da minha sogra, a Vanessa entrou no banheiro, para ir no banheiro normal, demorou, eu fui bati na porta. Tá tudo certo, mãe? Ela falou assim, amor, tive um novo sangramento.
Ela falou assim, tinha uma cólica muito forte, vim aqui e tive um novo sangramento. E foi realmente um sangramento também bem expressivo. O sangramento da Vanessa, gente, ela mandava foto pra mim, era coágulos que pegava a mão inteira dela e do Fernando. Não era assim, saiu um pouquinho no vaso. Era muito sangramento. Ainda eu me lembro que teve um, assim, que era muito grande, que eu ainda tive eu posso dizer, a frieza, né? Porque é De difícil pegar pra tirar foto. pegar e dissolver ele na água, pra saber se não tinha nenhum feto ali, né? Porque o desespero era grande. Então eu fui apertando assim até... Ai, gente, imagina a dor disso. E Foi muito difícil. E por ser num domingo, daí a gente te ligou de novo, falou, olha, vem amanhã cedinho. Aí a gente chegou no outro dia cedo, na segunda-feira. Seu pai realmente que fez a ultrassom. E eu não esqueço da fisionomia do seu pai. Ele não sabia como dar notícia. falar pra gente. Não é nem a notícia que a gente já tinha visto, eu já entendi um pouquinho, né? Viu que não tinha mais batimento. O seu pai ficou arrasado, muito arrasado, muito, muito, muito. Eu lembro até hoje que ele não saía a voz e ele respirou e falou assim, eu sinto muito. Sinto muito. Ele falou desse jeito, sim, encheu o olho de lágrima e volta, vocês conseguem voltar amanhã? A gente normalmente pede para voltar daqui uma semana. Que daí é o tempo que talvez o corpo já possa. E ele pediu no outro dia. Vocês conseguem voltar amanhã? E aí eu acho que é o anjinho da guarda. Aí ele falou assim, eu não sei se é realmente isso, esse protocolo, ou se ele quis falar para confortar, mas assim, a medicina pede que reconfirme daqui 24 horas. Então, a Paula veio amanhã. Eu acho que era o anjinho dele falando pra gente reafirmar isso. E assim, aquele dia eu saí mais triste pelo seu pai do que pelo próprio momento que eu não sei se eu estava anestesiado, não sei. Mas eu fui embora muito tranquilo, mas muito tranquilo. Aqui a gente mora um pouco longe, então é 1h30 de carro. E eu fui muito tranquilo. Eu passei o dia tranquilo. E na noite, para voltar no outro dia, Deus falou comigo, eu tive uma visão. E assim, essa visão foi muito, muito, muito clara. Que eu chego na casa da minha mãe, eu falo, mãe, onde que tá o bebê? Ela fala, tá no quarto. Eu entro no quarto, tá um menininho numa mantinha azul, mexendo as perninhas, e eu vou, dou um tapinha na bunda dele e falo, mas você é sem vergonha. E eu acordo. A gente vem cedo pra cá e eu tô com o coração muito leve. Era absurdo. E eu lembro que a gente chegou aqui na clínica, que tava sentado no sofá, você olhou e falou assim, vem, entra aqui dentro já, vamos... Fica eu não aqui, queria deixar vocês esperando. Entra aqui, eu vou esperar meu pai, a gente faz a ultrassom, mas espera aqui dentro da sala. E a gente entrou e começou a conversar. A Vanessa, doutora, tá na mão de Deus, eu só quero realmente resolver, bola pra frente. E eu falei, doutora, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Estávamos nós três, e eu lembro perfeitamente disso, de você falando isso. Tá tudo certo, porque eu sei que vai vir meu filho. E não tá encaixando as coisas. E a parte mais gostosa, assim, isso eu não canso de falar mesmo. Então a doutora falou assim, então eu vou fazendo a ultrassom, meu pai já chega... E eu vou fazer a ultrassom primeiro. Isso. E a gente entra. E vocês já sabiam ver ultrassom como ninguém. Nem precisava explicar nada. E a hora que eu fiz o ultrassom, daí tinha realmente um saco gestacional grande, com um embrião grande, compatível para a idade gestacional lá de 10 semanas. E eu comecei a varrer o útero inteiro. Eu falei, vou varrer o útero inteiro. E daí existia algo muito pequeno, que parecia ter uma idade gestacional inferior, mas que tinha batimento. Porque eu colocava o fluxo e eu via o fluxo. Nessa e eu lembro que o Fernando só olhou para mim e falou assim, doutor, é o que eu tô pensando, né? Você falou essa pergunta para mim. Eu falei assim, é o que eu tô pensando, é porque o coração de pai não se engana. Exatamente. E a doutora, eu não esqueço também da tua fisionomia, porque quando você colocou o fluxo, a gente já entendia um pouquinho na ultrassom, o fluxo apareceu ali. Aí você também ficou um pouco assustada. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, doutor, é o que eu tô pensando? Você falou, calma,
Deixa eu entender, porque não Calma. foi eu que fiz outro ultrassom. Aí você, eu não lembro quem que era ajudante, você falou assim, chama meu pai, por favor. Aí eu fui lá chamar teu pai, chegou na porta e falou, pai, olha aqui. Teu pai falou assim, é isso mesmo, Deus existe mesmo. é isso E mesmo. e a gente vai segurar esse bebê. Porque entra com toda a medicação, mantém tudo, vamos manter nossas orações, porque ele vai vir. Só pra quem vai assistir a gente aqui entender, aquele um que parou o batimento ainda tava lá, sem Estava batimento, entendeu? Então esse é um E que- não tinha como tirar ele. Não, Ele teria ele que permanecer ali. seguiu com a gente. Então realmente eu falo que e a história do Vitor não para aqui, né? Depois eu vou contar um pouquinho também. Eu falo que o Vitor realmente é um milagre. Ou ele é um milagre, realmente a gente presenciou um milagre que apareceu o Vitor que a medicina não consegue explicar, ou ele é um milagre realmente daquele restinho que não absorveu lá, formar. E o engraçado que eu lembro, quando eu fiz esse ultrassom, eu lembro que o embrião que a gente pegou era assim, que era para ser compatível com 10 semanas, estava dando 8 semanas e pouco, porque ele estava menorzinho. Isso. E era um saco gestacional que você não via muito líquido dentro do saco gestacional. Que daí começa outro desafio na vida do Vitor. É isso mesmo. A Vanessa manteve os sangramentos, a gente conseguiu, assim, a curto prazo ir evoluindo, até que chegamos no morfo de primeiro trimestre, que nunca havíamos chegado, né? Isso mesmo. E daí no morfológico de primeiro trimestre... Tem outra história também, Tem né? outra história, que eu também não me esqueci, não. É um médico super conceituado que fez esse ultrassom. Maravilhoso. Ele é espetacular e eu realmente... ele sempre fala que ele pode palpitar, porque ele vê ali o ângulo da coluna, né, com o broto da genitália, ele palpita, mas quando palpita, olha, na grande maioria ele realmente acerta. E daí vocês saíram do morfológico, eu lembro que a gente foi conversar e ele tinha palpitado uma menina. Isso. E daí o Fernando olhou para mim e falou assim, doutora, o sexo para mim é tão indiferente. Se vier qualquer um dos dois, eu vou amar igual. Mas dessa vez esse doutor errou, porque quem vai vir é um menino. Porque eu já recebi essa mensagem lá de cima. Deus já falou para mim que o meu presente vai ser um menino. E dessa vez o médico errou. E daí eu falei assim, bom, independente do que for, eu sei que vai ser muito amado e vamos para o pré-natal. E ali no pré-natal, daí não éramos mais nós que faríamos, e daí vocês foram encaminhados e foi feito com o Dr. Celso do Vale. Só que eu estava sempre nos bastidores, eu estava sempre recebendo mensagens de vocês, sabendo como que estava, o Fernando sempre me mandava os ultrassons para falar, olha, o outro saquinho gestacional está reabsorvendo, está diminuindo, o outro bebê está crescendo, está se desenvolvendo, até que repetiu o ultrassom e era um menino, que era a tua visão. A nossa história é tão marcante aqui com a Mater Baby, com vocês aqui, né, que até para seguir o pré-natal, eu pedi uma indicação, falei, doutora, a gente é de outra cidade, a gente não conhece ninguém aqui, a senhora poderia indicar alguém para nós? Eu lembro que você falou assim, Fernando, eu vou te indicar quem fez o meu. Então, trabalha com a gente aqui, eu tenho muita confiança nele. E ele também fez toda a diferença depois na história do Vitor também, ele e a filha dele. E no morfológico de 23 semanas, antes da Vanessa romper a bolsa, ainda não tinha certeza também do Vitor. O doutor ainda falou de novo, olha, não tenho certeza, mas acho que é uma menina. Eu falei, doutor, o senhor vai errar. E daí realmente começa a história ainda mais intensa do Daí vem a Vitor. segunda parte da vida do Vitor. Do Vitor. E eu acompanhava, assim, quase que quinzenalmente, né, a trajetória do Vitor, até que, acho que deve ter sido numa segunda-feira à tarde, segunda ou quarta-feira. O Fernando manda mensagem para mim assim, doutora, a Vanessa tá perdendo líquido. E eu falei, olha, tem que avisar o Celso urgente, o Celso tem que ver. Mas estava ali com 23, 24 semanas, estava muito no começo. 23 semanas. 23. E daí eu falei, não é possível. E daí foi detectado que ela fez uma ruptura mesmo alta. E daí vem a resiliência da Vanessa, que é espetacular. Isso aí
precisou ser internada na Santa Casa. E daí o Celso, junto com a filha dele, Doutora Manuela. tinha que ver todos os dias se aparecia algum sinal infeccioso, porque se tivesse alguma infecção a gente teria que fazer um parto. E começou a batalha de tentar manter o Vitor o máximo possível dentro do útero para fazer uma maturação pulmonar e para ele ganhar peso. Sim. E daí eu acho que nem vocês conseguiram naquele momento identificar o tamanho que seria essa luta pra gente. Porque por mais que a gente falasse, olha, vai ser um dia de cada vez, a gente tentou deixar as coisas um pouco leve e tentar seguir da melhor forma possível. Mas sabendo dos riscos. E sabendo dos riscos. E daí a Vanessa ficou internada na Santa Casa. A gente foi até ver ela, porque não tinha como não ir visitar vocês. E o Fernando sempre me mandando notícias. Não, tá tudo bem, fez ultrassom, pesou mais um pouquinho. Eu lembro que quando internou, devia estar com umas 900 gramas, né? Não, nossa, ele tava muito isso pequeno. ainda. Ele não tava com 500. 500, é que nasceu com 1 quilo. 1,225. 1,225, meu Deus do céu. Era nada de bebê, agora tá desse jeito aí, gordinho. E como que foi essa parte? O Fernando não podia ficar com você o tempo todo. Não. E daí isso daí deve ter sido muito difícil, porque eu imagino o Fernando do jeito que ele queria ficar com você assim embaixo do braço dele. Sim, Só que a vida também continuava. sim. Tinha trabalho, tinha outras questões que precisavam ser feitas. E você não sairia lá do hospital a não ser com o Vitor na mão. Isso. O máximo que a gente pudesse manter você ia ficar lá. E como que foi essa segunda parte para vocês? Olha, pra mim, assim, quando eu me internei, assim, não tinha certeza ainda que a bolsa era rota. Eu internei numa terça-feira e na quinta-feira foi diagnosticado que realmente era bolsa rota. Até na quinta-feira a doutora foi com o seu pai lá fazer a visita. Assim, aquele dia pra mim foi assim, um dia eu tava destruída por dentro, porque assim, na minha cabeça eu não imaginava aquilo, eu nunca tinha visto falar em bolsa rota. Pra mim, quando a bolsa rompe, o neném nasce. Então, assim, não tinha o que me acalmava. Então, quando vocês passaram lá, assim, pra mim foi, assim, pela trajetória toda aqui, assim, foi o que me acalmou. Assim, pela confiança que a gente tem em vocês e tal, aquilo foi me acalmando. Daí eu fui me apegando com Deus e falei assim, não, a gente vai vencer tudo isso. Daí eu não mexia em celular, não pesquisava nada, não queria saber de nada. Meu foco era só ficar ali, Quietinho. calma, quieta, e ter fé que aquilo, né, que a minha gestação ia dar certo e viver um dia após o outro. Mas assim, até eu chegar nesse pensamento, esses dias que eu fiquei, foi muito difícil. Muito, mas muito mesmo, assim. Não consigo, assim, nem falar. Foi muito difícil, muito. Mas com a ajuda do Fernando, assim, e da minha mãe, da minha sogra, que também, até uma tia do Fernando também, que passou lá no hospital para poder ficar comigo, né? Foi, assim, essencial também. Porque ter alguém próximo ali, porque é muito difícil, né? Você tá ali, é muito difícil. E daí começou a batalha para fazer maturação pulmonar. Sim, E daí medicamentos. o Celso conseguiu chegar até quase 30 semanas? 30 mais 5. Mais 5. 30, olha a caminhada, né? E você manteve lá como uma realeza. Foram 44 dias. Internada. E não é fácil. Tendo que tomar 4 litros de água por dia e 3 bolsas de soro todo dia. Ainda eu me lembro que teve um médico que passou, um outro médico, não era meu médico, ele passou e falou assim, nossa, esse tanto de água para encher a sua bolsa? Brincando assim, né, que sabe que não vai encher a bolsa. Ai, meu Deus. A história no Santa Casa foi realmente muito intensa, porque realmente ficamos 44 dias lá, né? Desses 44 eu fiquei, a maioria, tinha que voltar um dia ou outro para casa, porque o serviço também não podia parar. Mas a garra da Vanessa pelo Vitor ela é uma guerreira. Vocês era dois. fora de base. Porque, assim,
eu brinco com os meus amigos, fiquem 2 dias deitado. Vocês Fica vão, 44. vocês vão entender que foi os 44 da Vanessa. Não é fácil, não. Mas era assim, era muita parceria nós dois também, né? Era eu dando banho nela, a Vanessa teve que ficar de fralda, porque o líquido saía a todo momento. Então era eu trocando ela. E nós tentava deixar o dia mais leve da melhor forma possível. Então, e a Vanessa fazendo crochê, daqui a pouco vendendo tapete lá no hospital. E que é lindo. E que é lindo. Inclusive, eu tenho um tapete. A Gabi tem um tapete dela. Até hoje tá lá no quarto da Gabi. gente, e assim, o que nós passamos no Santa Casa, por mais que foi assim, doloroso, é lindo de lembrar, porque a gente já voltou lá 2 vezes. O Vitor teve que fazer uma cirurgia de hernia inguinal agora, teve esse abscesso que saiu por último agora. A gente volta lá, a gente revê, todo mundo lembra da gente depois de um ano. Não tem como não ser marcante. E Né? a gente sempre muito educado com o pessoal lá, porque eles são realmente diferenciados lá, sabe? E após esses 44 dias, que Chegou eu falo, o dia do nascimento. um dia do nascimento. E o dia do nascimento realmente foi muito tenso, porque a Vanessa começou a ter contrações, mas as contrações ainda não eram naquele período de que vai nascer. E fez o toque 2 vezes, e com todo cuidado, para também não fazer o toque, que não tem que ficar fazendo todo momento, mas ela estava Risco sentindo. de infectar. E ela sentindo a contração e o toque fechadinho, o colo do útero. Até que realmente, eu sempre falo, o Dr. Celso, ele teve a melhor conduta possível. Porque ele chegou ao entendimento de que essas contrações, ela poderia causar sofrimento no Vitor. E ele falou, vamos Tá tirar. na hora de nascer. Vamos tirar. E realmente o Vitor veio daí, no dia 14/5. Às 23h23, tão pequenininho, 1,2 kg. 1,225 kg. 38 centímetros? 38 centímetros. E daí pra cá ele começou a nos surpreender cada vez mais. Mas a luta foi pra UTI daí. Ele precisou ir pra UTI, não tinha como. Só que eu lembro que, assim, houve o período ali da UTI também, que foi um período grande, mas o Vitor respondeu de uma forma muito positiva. Foi. Fora da barriga, ele começou a mostrar que ele realmente era um guerreiro lá de dentro. Ele né? realmente lutou pela vida dele. A palavra certa é isso aí. Ele lutou. E teve um dia só que ele aprontou uma arte, sabe? Que ele fez uma apneia grande lá e regrediu. Foi o dia que eu mais baqueei, assim, sabe? Mas o Vitor lutou pela vida dele. Esse menino... E quantos dias que foram de UTI? UTI, 31 dias de UTI. E depois ficou mais um pouco internado para ganhar um pezinho, Mais né? 8 dias de pediatria. E daí foi para casa. Pra casa, após quase 90 dias de Santa Casa. Mas ali, ó, só um adendo, porque não que tenha sido poucos dias de UTI, 31, claro que não. Porém, se a gente for falar de um prematuro extremo, de 1,2 kg, ele se recuperou muito rápido. Muito rápido. 30 dias foi muito rápido para um bebê que nasceu de 30 semanas, de uma bolsa rota desde as 24, Sim. e que nasceu com 1,2 kg. Por isso que eu falo, o Vitor sempre nos surpreendeu. E daí, enfim, em casa. E ainda assim, o Vitor é uma criança que a gente vê que ele é um prematuro extremo. Então, o primeiro ano de vida do bebê prematuro sempre demanda exames a mais, investigações a mais. Uhum. E o desenvolvimento dele, a gente tem que pensar que é corrigido. Sim. Então, não é, o Vitor com 2 meses vai ser igual a todos os bebês com 2 meses. Uhum. Ele vai ter o tempinho dele. Sim. E daí, nesse período, surgiu uma outra dúvida. Que vocês chegaram aqui na clínica e eu e o Fernando falamos, não é. Uhum. Porque ele teve um atraso de desenvolvimento que é compatível para um bebê que nasceu com 1,2 kg de 30 semanas. Uhum. Sim. Só que acho que a pediatra achou que ele estava um pouco mais atrasado e que o olhinho dele era um pouquinho diferente. Eu falo, é a feição da Vanessa, só que num bebê que está mais magro, mas é o seu olhar. Sim. Uhum. E daí a pediatra interrogou que poderia ser um bebezinho com Down. Isso. E eu lembro que vocês vieram aqui com 4 meses, eu peguei ele e falei assim, não é Down, porque ó, o pescoço dele é muito firme. Uhum. Ele já estava rígido com 4 meses, né? Uhum. Uhum. E eu falei assim, eu não acho que é Down.
Eu acho que tem ali um desenvolvimento por ele ser prematuro. O tônus mais baixo. Eu acho que o rostinho dele é muito igual da Vanessa, o olhar. E o Fernando falou para mim também. Eu também acho que não, mas vamos fazer o exame. Mas eu tenho certeza que não é. E daí o exame mostrou que não era. E se fosse, estava tudo certo. E estava tudo bem, e não era. E cada vez mais o Vitor demonstra que, assim, quando a gente acha que é um bebê frágil, de frágil ele não tem nada. Não. Ele tem o tempo dele. Mas frágil, jamais. Porque, e sempre sorridente, né? É um bebê, porque eu sempre recebo o vídeo dele, né? Assim, toda semana eu recebo o vídeo dele. A primeira vez que ele entrou na piscina, do comer, eu vejo o Vitor se desenvolver, porque não tem como, houve uma ligação muito intensa entre a gente, né? Sim. E é respeitar o tempo dele. Obviamente que vocês, como pais, eu tenho certeza que o que é necessário vocês fazem, tanto para estímulo, para tudo. Sim. E que o Vitor tem muita sorte de ter vocês como pais. E se ele é dessa forma, é porque vocês são muito gigantes, né? E eu queria parabenizar tudo isso, toda essa visão e toda essa vivência que eu tive durante esse período. Porque foi uma experiência linda. Foi maravilhoso vivenciar Deus em cada etapa. E entender que existia o tempo. E ver realmente o que é fé. Porque fé é uma coisa que a gente fala, a gente tem fé. Mas desde que as coisas aconteçam da forma que eu quero. Porque se não acontece, a fé parece que dilui, né? A fé, ela é muito relativa, eu sempre falo. Porque nos momentos bons, agradecer é fácil, né? Mas nos momentos ruins, entregar e aceitar é muito difícil. Ainda estamos longe de ter a verdadeira fé ainda, né? Mas Deus é tudo na vida da gente. Se eu puder dar esse conselho para os casais, confie nele. Confie nele. Confie nos profissionais, né? Realmente pesquisem antes de ir para uma clínica. Eu sou suspeito de falar de vocês, que eu adoro vocês, mando mensagem, mando semanalmente. Acompanhei a sua família, né? Acompanhei o nascimento do Dudu, da Gabi, né? Quando a gente chegou na clínica, você ainda ficava ao lado do seu pai. Você é fã do seu pai, né? Gosta de atender do lado dele. De meu crescimento profissional, né? De pertinho. Então, eu realmente, eu queria, assim, hoje aqui, passar uma mensagem para os casais que realmente estão tentando. A primeira coisa é o comprometimento entre os casais, né? Um com o outro. Eu e a Vanessa adotamos uma postura, não vou dizer que é a mais correta, mas o que eu acho que dá certo. Se blindem. Eu acho que nem com pai, com mãe, não tem que ficar muito... Eu acho que o casal tem que se blindar, porque eles se blindando, os dois, eles acabam se fortalecendo. Porque vai ter dias, por mais que o tratamento é na mulher, o homem também vai estar. Lógico. E você estando fortalecido, um vai ser realmente o esteio do outro. Então, assim, se blindem muito. Muita fé em Deus. A gente não pode querer o nosso momento, Deus tem o dele. Se eu pudesse escolher uma história para minha vida, eu escolheria a mesma história. Não queria ter engravidado no primeiro momento. Hoje eu tô preparado. Hoje eu tô preparado. O Vitor me ensina diariamente. Não é eu que ensino ele, é ele que me ensina diariamente. Ele veio no melhor momento nosso como casal. Eu falo isso para todo mundo também, de que adianta vir um filho se o casal não estiver pronto. O casal estiver pronto. Talvez esse filho, o casamento não vai resistir. Acho poucos os casais que realmente que conseguem ficar um tempo todo de tratamento desse jeito assim. Mas se no começo fizer o que a gente está falando, se blindem, sejam firmes na fé. Independente, não estamos falando de religião. É fé. É fé. A fé não existe religião. O Deus é universal, é um só. Né?
não vou falar... Eu falei, não vou falar aqui da clínica, porque eu sou suspeita, falar aqui que aqui a gente criou muito laço. Mas eu queria realmente aqui poder falar pessoalmente. Eu já falo isso direto, mas falar pessoalmente assim... Que o Vitor, eu tenho muito a ensinar a ele também. E uma das coisas que eu vou mostrar para ele é ele entender as pessoas que fizeram parte da vida dele. Quem foi a doutora Paula, quem foi o doutor Gilberto. Não podemos esquecer também. Até pedir licença aqui, eu não posso esquecer de falar do doutor Ivens, que era da nossa cidade, que é o nosso padrinho, eu sempre falei para você, que dava o suporte lá. De vez em quando fazia uns ultrassons. Fazia ultrassom, abria a clínica. Não podemos esquecer o doutor Celso, a doutora Manuela, filha dele, a doutora Maria Rita, Foi um time grande. que é a pediatra dele, a doutora Lia, que é a cirurgiã, que fez 2 cirurgias, cirurgiã pediatra, doutor Leandro, Que fazia os que fez ultrassom. ultrassons. Então, assim, o Vitor realmente, ele vai saber quem foram essas pessoas na vida dele. Parabenizar vocês. Eu entro nessa clínica aqui, eu me sinto realmente assim, em casa, com a alma leve. Hoje mesmo ainda comentei com você, falei, a vida do seu pai tá aqui. Eu pude conhecer quem que é realmente o Dr. Gilberto, a doutora Paula. O dinheiro, ele tá em último plano na vida de vocês. Uma das coisas que mais afasta o pessoal da fertilização, e a primeira coisa que o casal chega, quanto que vai ficar? É um tratamento caro? Não tem o que fazer. Qualquer clínica que você for, é caro. Mas vocês nunca deixaram o dinheiro ser prioridade na clínica de vocês. Então, assim, nós tivemos vários momentos aqui que, se eu for ficar falando aqui, eu fico aqui 2 dias. Então, assim, o dinheiro não é prioridade na vida de vocês, realmente. Vocês são humanos. Eu sempre falo assim, o pessoal tem que ter o privilégio de conhecer a doutora Paula e o doutor Gilberto fora do jaleco branco. Até comentei esse dia atrás, numa postagem, assim, quem são vocês realmente? Se vocês fizeram por nós, assim, tá muito além do que de paciente e médico. Então, muito obrigado, realmente, Deus abençoe muito vocês. Eu vou continuar mandando mensagem. Eu quero continuar acompanhando o Vitor. Eu vou continuar, vamos supor assim, igual eu falo, vocês vão acompanhar realmente a vida do Vitor. Sempre que eu puder, a gente tá passando aqui. E o Vitor realmente vai saber quem foi vocês na vida dele. Então, E eu espero que o Vitor dê tranquilidade agora, para que a irmãzinha seja um pouco mais leve, né? né, gente? Que a gente vai ter que ir em busca desse irmãozinho, dessa irmãzinha, que seja um pouquinho mais leve. A gente que agradece, assim, eu tenho realmente imensa gratidão de ter conhecido vocês. E é bem isso, além de paciente, é a Vanessa Fernando, né? O quarto da minha filha tem o tapete que a Vanessa fez, que foi com muito carinho quando eu engravidei. Vira e mexe, chega... Meu marido já falou com vocês por mensagem, os meus filhos sabem quem vocês são, porque eu já contei a história de vocês para eles e que eu tenho muito orgulho de falar. E eu queria realmente agradecer isso. Eu acho que foi uma construção ali de... A gente marcou a vida de vocês, vocês marcaram a nossa. E agradecer muito a oportunidade de vocês terem aberto, porque isso é muito íntimo, para que outras pessoas conheçam. O tratamento não é simples, não é fácil, mas é isso, é resiliência, é o companheirismo, é a fé, é entender que Deus não dá uma cruz maior que a gente consiga levar. Esse sempre foi o que eu sempre falei. E que daí as coisas acontecem, e que daí vem esse presente lindo na nossa vida. Doutora, e também, assim, por mais que cada tratamento é diferente um do outro, né? Eu queria também, assim, dizer que provavelmente a gente vai estar marcado no Instagram de vocês, e se algum casal realmente quiser mandar uma mensagem, Pode mandar. Conversar com a gente, perguntar. Para dar força. Porque assim, a gente fazia isso. Porque tem vezes que um casal já passou por isso, daí ele vai confortar a gente de alguma forma, ou vai tranquilizar, né? Então, se alguém que realmente quiser mandar uma mensagem, vocês passaram por isso, vocês fizeram isso, pode mandar. Eu adoro falar da nossa história. E é linda a história de vocês. Muito, muito obrigada. E
quem sabe a gente ainda não grava outro depois com o irmãozinho e com a irmãzinha, né? Com uma história mais leve agora. Tomara. Sem tanto susto. Tomara. Verdade. E parabéns, Vanessa, pela mãe que você é, pela guerreira que você Obrigada. é. Nunca vi a Vanessa reclamar de nada. Nunca. Nem o Fernando. Mas assim, independente, precisa ficar 60 dias aqui, vai ficar. Precisa tomar não sei quantos ml, vou tomar. Sempre foi... eu via muito como agradecimento, entendeu? E não como algo sendo punitivo. E isso é lindo, parabéns. A Vanessa é muito determinada. Na verdade, o filho não era uma obrigação na nossa vida, era um sonho realmente. Então a gente correu atrás desse sonho e foi lindo mesmo, mas eu até queria aproveitar aqui e dizer realmente o quanto eu sou sortudo, não só do Vitor, mas da Vanessa, né? Da família. A família que a gente construiu, e que o quanto a Vanessa foi importante nessa situação, porque ela lutou. Vocês, eu vejo como encontro de almas. Sim, não é comum, né? Um casal tão jovem se encontrar, namorar, casar, e passar por tantas dificuldades e estar junto. Então, acho que isso é um encontro de alma mesmo. Isso já vem já foi predestinado. Tá, jóia. Obrigada, gente. Obrigado, A gente que agradece.